A insegurança é uma das emoções mais silenciosas e destrutivas quando nós falamos de finanças pessoais e prosperidade. Ela chega de uma forma bem sorrateira, né, bem sutil, sem gritar, sem alarmar, para poder fazer você se sentir incapaz. Você não consegue explorar as suas competências para poder ganhar mais, você não consegue dar passos adiante para poder fazer o seu patrimônio crescer. Você pode entrar no consumismo para poder tentar sentir ser aceito, entrar no lugar de confiança, né, vindo para o lado externo. Ela pode te gerar procrastinação, ou seja, nunca está suficiente, nunca é demais para você lançar alguma coisa, para você fazer algum manifesto, né, das suas competências para poder ganhar mais. Então você vai sempre colocar isso em segundo lugar, além de criar a dependência emocional que faz você sentir necessidade e segurança nas pessoas à sua volta. Hoje eu quero falar sobre a insegurança e o que ela pode atrair de malefícios aí na sua vida financeira. Para quem não me conhece, o meu nome é Luciene Azevedo, eu sou mentora em finanças comportamentais com foco no emocional, contadora já por formação há mais de 15 anos e com a especialização, além da educação financeira, em neurociência e psicologia positiva, para poder trazer esse olhar das emoções, do comportamento humano, da mentalidade, do cérebro, né, em si, e o que isso no nosso dia a dia afeta nos nossos resultados, naquilo que a gente faz ao longo da nossa jornada. E hoje, com esse assunto, eu quero trazer uma clareza para você do que talvez tenha te impedido de crescer e de prosperar. Esse foi uma das emoções que mais me travou ao longo da minha jornada. Estar aqui gravando esse vídeo com constância, buscando uma melhoria, o crescimento, foi uma barreira muito grande, uma forma de quebrar também essa minha insegurança. Porque quando a gente é inseguro, a gente começa a pensar o que vão falar de mim, né? Como que vão receber essa informação. E eu lembro uma vez que eu estava assistindo uma aula, acho que foi um podcast, e a pessoa ela também chegou nesse lugar, né, de destravar, de começar a ir para as redes sociais, de se expor mais. Mas antes disso, alguém virou para ela e falou assim: você está sendo egoísta, está olhando só para o seu próprio umbigo, porque quando você deixa de levar a informação, o conhecimento que você tem, que pode melhorar a vida de alguém, por medo, por insegurança, por achar que as pessoas vão ficar te julgando pela sua roupa, eu lembro que outra pessoa falou que ela teve uma paralisia, o rosto dela estava meio torto, e aquilo, né, quando ela via o vídeo gravado, ela falava o seguinte: poxa, como que eu vou colocar esse vídeo na internet? E aí isso trouxe, né, um despertar para ela de entender que realmente ela estava se fechando por algo próprio, né, por um egoísmo, um egocentrismo de pensar mais na imagem dela do que na informação que ela estava levando. Então eu quero que você fique atento, fique alerta, né, ao que eu vou falar aqui, que pode trazer para você talvez uma virada de chave e você destravar nesse lugar das suas emoções, que é a insegurança. Por que ela é sutil? Porque ela está dentro de você e fala a seu respeito, né? Não é talvez uma emoção que você externaliza ela, às vezes no meio de pessoas, você normalmente se fecha, né? Você se contrai as suas ações, então ela é muito perigosa justamente por isso. Eu quero aproveitar e fazer uma pausa aqui. Se você chegou nesse canal recentemente, deixa aqui a sua contribuição. Se você gostar desse vídeo, já curte aqui, né, o assunto que nós vamos falar. E compartilhe aí com 3 amigos, com 3 pessoas que você acredita que vai precisar, né, dessa informação, para que ela consiga destravar em alguma área da vida dela e fazer com que as finanças dela sejam mais leves, ela possa viver uma vida de fato sem limites.
com a possibilidade, né, de uma prosperidade, uma leveza na construção da vida dela. E nesse vídeo eu quero trazer aqui 4 pontos acerca da insegurança, né, de um pouco disso que eu já trouxe aqui para vocês. E ao final, né, um direcionamento de como talvez no seu dia a dia você pode começar a ir destravando essa insegurança e começar a ter bons resultados, né, em relação à sua vida financeira. Então, o primeiro ponto que eu quero falar aqui com você hoje é sobre a raiz da insegurança e a conexão com o dinheiro. De onde vem a insegurança? Talvez você chegou na sua vida adulta, começou a trabalhar, né? Foi ali seguindo talvez um padrão que a sua família ela já tinha como comum. Talvez trabalhar como CLT ou já começar a empreender, a depender do lugar, né, que você foi moldado, que você foi direcionado através desse conhecimento. E aí você começou ali, né, e principalmente quando nós somos mais jovens, fazendo a transição ali, né, de adolescente para esse adulto, a gente às vezes tem um pouco, né, de vergonha, de medo, né, de ir para esse mundo, né, entender o que está ali, mas muitas vezes a gente tem muita coragem. Por quê? Nada nos prende. A gente não está apegado às vezes ao tempo, né, por causa da velhice, às vezes a gente não está apegado por ter um filho, por ter uma família para poder se responsabilizar. Então você se lança, né, no mercado, se lança na sua atividade, aí quando você pega o seu salário, você simplesmente começa a gastar. E aí, assim, é comum porque você vai experimentando, né, e vivenciando aquilo que você não tinha oportunidade, porque às vezes o dinheiro da mesada não era o suficiente. E ali você tem também essa liberdade, né, de explorar o mundo. Então você se joga. Só que chega talvez uma fase da vida ali, vamos colocar aqui em média ali dos seus 30 anos de idade, você começa a pensar, porque você já caminhou um pouquinho, e aí a mente ela já começa a vir, gente, e agora? Como vai ser o meu futuro? Talvez nesse meio do caminho já apareceu, né, o parceiro, vieram filhos, e aí a nossa responsabilidade, né, a nossa mente, ela começa a se voltar mais para esse lugar de eu preciso gerar mais segurança para a minha vida. Então aqui é um lugar, né, que a gente começa a manifestar talvez essa nossa insegurança. Pode ter acontecido em outras fases, mas eu acredito, e pelo que eu tenho visto, que normalmente, até mesmo olhando pela minha vida, essa insegurança ela começa a vir quando você tem que se lançar um pouco mais em prol de trazer mais dinheiro para você construir essa vida e essa segurança que agora você precisa dela. E aí vem a grande questão, de onde é a raiz dessa insegurança? Será que é simplesmente porque eu estou num lugar que eu não conheço, que eu comecei a enfrentar o mundo, né, as pessoas, os ambientes? Na verdade, essa insegurança, ela já vem lá da sua infância. Ela vem, né, de momentos talvez em que você foi oprimido, que você foi comparado, que você recebeu uma frase, né, que era negativa, de uma crença que ia te limitar. Por exemplo, você não é capaz, sai daí, menino, para de mexer com isso é para adulto. E aí a criança, ela com a mente, né, aberta, a mente emocional disponível para poder aprender e conhecer e explorar, arquiva aquela emoção, né, de que ela não é capaz, de que ela não pode, sai daí porque isso não pode, então vai gerando medo, vai travando e limitando essa criança. E a criança, quando a gente olha para ela, a gente vê que ela é muito corajosa, ela é exploradora, ela quer, né, mexer, ela quer conhecer. Eu tenho um filho aqui de 4 anos e a gente observa muito isso, que eles são exploradores, eles têm essa confiança, né, nata, assim, de querer ver as coisas, né, e conhecer, aprender mais. E aí, numa dessa, a gente limita essa criança que vira um adulto depois inseguro, né, fechado, com medo de sair, medo de conhecer pessoas, medo de estar no lugar. Eu era a pessoa que tinha pavor de ficar no meio
de multidão, festas com pessoas muito diferentes, porque eu sentia muita insegurança. Como que essas pessoas iam me ver ali? Como que eu ia me abrir para falar com essas pessoas? Como que eu ia criar um relacionamento com essas pessoas? E quando a gente vai olhar para a nossa carreira profissional, pro lado do dinheiro, a insegurança ela te trava, a insegurança ela te impede de crescer, ela te impede de fazer muito mais. Então aqui começa a conexão com o dinheiro. Só que na maioria das vezes essa insegurança que a gente aprendeu lá na infância, ela não vai ser problema talvez só para a sua vida financeira. Ela vai ser talvez um problema como um todo, porque você vai estar o quê? Conectado às suas ações, né, ao que você está fazendo com isso, né, com a sua personalidade que você desenvolveu lá atrás. Então, olhando aqui para a sua carreira profissional, para essa história, né, que você vem construindo, a sua vida, a insegurança ela bate. E aqui eu quero até falar um pouquinho sobre o que acontecia comigo. Eu queria ser a pessoa que ia aposentar no CLT. Por mim, eu teria aposentado na primeira empresa que eu comecei a trabalhar, porque era uma empresa muito boa, era uma empresa que prezava pelos funcionários, cuidava, trazia coisas legais, né? Era um ambiente, sim, de oportunidades, tanto que eu tive a oportunidade de passar em várias áreas ali dentro daquela empresa, e aí a gente começa a se deslumbrar. Eu, por exemplo, né, dentro das minhas crenças, dentro dos meus paradigmas, dentro daquilo que eu tinha como história de vida, eu falei para mim, gente, eu quero aposentar aqui. Só que em um fatídico dia, digo eu, né, assim, pelo que aconteceu, foram dispensadas 70 pessoas porque a empresa passou por uma crise e nessa eu também estava no meio. Então, ali, né, eu tive esse olhar de, nossa, eu queria aposentar aqui. Então, veio novamente um lugar de vamos buscar oportunidades. Então, eu, né, fui trabalhar, realocada em uma outra empresa, e aí eu comecei a dar sequência na minha vida. Então, comecei a estudar, comecei a pensar, né, qual seria a profissão que eu ia desenvolver ali, tanto que surgiu a contabilidade. E aí, eu comecei a olhar, porque a vida vai passando e a gente quer o que? Sempre melhorar. E aí veio a ideia, porque eu sempre quis o que? Ter família. E no ter família eu queria ser mãe. Ser mãe, eu olhei para o CLT e falei assim, gente, como que eu vou ter tempo de qualidade com meu filho? Porque eu via, não quer dizer que é errado trabalhar como CLT e ser mãe, não tem nada a ver, isso era uma percepção minha de que eu queria ter mais tempo e qualidade com meu filho quando ele viesse. Então ali a minha mente começou a abrir um pouquinho para pensar em empreender. Só que a insegurança ela estava dentro de mim ainda. E o medo, né, de às vezes começar a empreender, sair. Então eu sempre fui muito cautelosa, vim paralelo ali começando a pensar em alguma oportunidade. E logo em seguida, passado um tempo, eu tive a oportunidade de começar a empreender, que foi quando eu adquiri parte da sociedade de um escritório de contabilidade que eu fiquei lá por 7 anos. Então essa insegurança, gente, ela limita a gente no crescimento. Eu poderia talvez ter começado a empreender bem antes, poderia ter começado a criar relacionamentos antes, só que não foi possível, porque eu me fechava, eu me prendia. Então, quando eu fui empreender, eu precisei, porque agora eu tinha que fazer para poder, né, ter o meu sustento, ter o meu dinheiro. Então, a gente começa às vezes a ir pela força, né? Eu preciso agora me movimentar. Só que sutilmente ela sempre esteve ali, aquele negócio que você começa e para. Aqui entra a procrastinação. E por muitas vezes aconteceu isso comigo. Começava a gravar um pouquinho, parava, começava a mexer nas redes sociais, parava, e aí a gente vai sempre retrocedendo. Não tem a constância, não consegue ter a coragem, porque a gente sempre vai se deparar no meio desse caminho com esse problema, né, de que o que vão pensar de mim. E aí eu comecei a trabalhar o meu autodesenvolvimento, né, o meu conhecimento pessoal. Foi daí que surgiu, inclusive, a Sem Limites Educação Financeira, que eu comecei a unir a minha profissão da contabilidade, de números, com emocional. E eu vi que não era só sobre o dinheiro, não era só sobre o número, sobre um orçamento, um planejamento. Tinha algo a mais e além nisso, que era as nossas emoções,
Daí a neurociência, que hoje vem me dando uma pauta gigantesca acerca desse assunto, né, de mentalidade, né, de como é construído as nossas emoções. E aí eu consegui olhar muito mais claramente para esse lugar da minha insegurança. E aqui eu venho, né, destravando, quebrando as minhas crenças, e hoje eu estou aqui já mais frequente, fazendo o acompanhamento, né, dessas gravações para vocês, com conteúdos a cada vez mais profundos, e parece, gente, que quanto mais a gente vai fazendo, mais leve vai ficando, melhor a gente vai fazendo, é como se a gente estivesse tirando a sujeira, né, que tá empatando, e a gente vai ficando mais comum aquela situação. E a gente, pensando nesse lugar, é como se fosse uma criança aprendendo a andar. Ela começa com muita dificuldade, ela vai se arrastando, ela vai caindo ali, e daqui a pouco ela já tá correndo. Então, eu estou nesse processo de desenvolvimento, quebrando a minha insegurança, que eu tenho certeza que vai afetar muito mais, porque aqui eu abro oportunidades, aqui eu abro o leque para poder conhecer novas pessoas, para poder me envolver em outras oportunidades. E aí, gente, o dinheiro ele é consequência na nossa vida. Ele vai movimentar, ele circula o tempo todo. Então, eu quero que você reflita sobre isso, sobre essa sua insegurança, sobre o que você viveu na sua infância, como que isso foi moldado dentro de você, e você começar a olhar para a sua emoção. Porque enquanto ela tá aí e a gente não olha para ela, a gente só vai simplesmente empurrando e levando e escondendo, ocultando ela, ela vai permanecer e ela vai só crescendo dentro de você ao ponto de ir te paralisando. E quando você começa a olhar para ela, a reconhecer que você tem ela, a se propor aí um pouquinho além, né? Indo ali um pouco, se esforçando em quebrar esse padrão, né? Esse formato que é você, as coisas começam a acontecer. Então, esse é o primeiro ponto, a raiz da insegurança e a sua conexão com o dinheiro. Então, pensa, talvez se na sua profissão, na sua carreira, você se deparou em algum momento com travas, né, que te impediram de crescer e de ganhar mais porque você ficou insegura. Ah, será que eu vou conseguir fazer essa entrega? Será que eu vou conseguir talvez ir para aquele cargo que é um pouco acima do meu? Será que vão confiar no meu trabalho? Gente, nós estamos em desenvolvimento e melhoramos todos os dias. Aqui também entra um pouco da quebra da comparação, de você ficar olhando para o outro e pensando, ah, o outro é melhor do que eu. Cada um está vivendo o seu momento dentro daquilo que se propôs a desenvolver. Então, olhe para a sua evolução. Aqui você começa também a quebrar essa insegurança. O segundo ponto que eu quero falar aqui com você é o comportamento financeiro e os sabotadores da insegurança. Quando você é inseguro, você perde muitas oportunidades. Você fica com medo, por exemplo, de investir, você fica com medo de empreender, você fica com medo de criar oportunidades, de conversar com pessoas novas, de estar em ambientes diferentes. Você acaba ficando acomodado naquele cantinho, naquele mundo que você vive, e aí você fica vivendo só as mesmas experiências e passando o tempo, as oportunidades vão ficando para trás. Tem um livro muito bom que eu gosto dele, que chama A Boa Sorte. Eu vou até deixar aqui depois na descrição desse vídeo, se você tiver interesse em conhecer. Aqui fala um pouquinho sobre isso. Às vezes a gente fica esperando oportunidades aparecerem e talvez você já perdeu muita oportunidade por causa da sua insegurança, né? E achar assim, agora ela não vai voltar mais, eu já perdi. Então a gente começa a criar coisas na nossa cabeça, sabotadores, que não deixa a gente avançar porque a gente acha que o tempo já passou, que a nossa idade já chegou e que isso é para o outro. E aí esse livro ele fala muito a respeito disso. Você constrói a sua boa sorte, né? Você atrai a oportunidade, você molda o seu caminho para que as conexões elas sejam coerentes com aquilo que você está querendo. Então é interessante demais se você tiver a oportunidade de ler. Talvez em algum momento eu possa trazer aqui também o estudo dele, porque isso fala muito sobre dinheiro, né, nas nossas ações de crescimento, para você se desenvolver isso.
Então, Lu, né, tinha muito medo de fazer as coisas, mas agora eu quero mudar essa minha situação. Comece a criar na sua oportunidade, comece a desenvolver isso para você sair dessa caixa, né, dessa bolha que você foi colocado por causa da insegurança. Então, aqui entra também um próximo sabotador, que é a questão da gente depender de terceiros. No início do vídeo eu falei sobre a dependência emocional e quando a gente é inseguro, a gente fica sempre esperando pelo outro. Sempre vai ter alguém para poder nos apoiar, a gente fica esperando um salvador, a gente se coloca num papel de vítima. Às vezes você vai depender do seu parceiro, às vezes você está dependendo, né, do governo, às vezes você está dependendo do seu empregador, às vezes você está dependendo de uma luz vir de algum lugar, né, para você simplesmente ir levando a vida. Porque você tem medo, você se fecha, então assim, o outro ele vai fazer por você. E isso, gente, trava porque a dependência emocional, ela impede você de prosperar. Ela coloca você num lugar de paralisação. Então comece a observar isso. Será que eu estou dependendo de alguém? Será que eu poderia estar fazendo mais e eu estou limitada porque a minha insegurança está me fazendo ficar em prol de alguém? E aí você vê que isso encaixa perfeitamente, né? Sempre vai, eu falo que é sempre a tampa, a panela e a tampa, né? Sempre tem um inseguro ali com alguém mais corajoso para poder estar, né? Pegando nas mãos para fazer essa pessoa aí. Mas se você é essa pessoa insegura, olhe para si agora, né? Aqui nós já trouxe aqui para vocês vários pontos para despertar isso. É muito sobre realmente o aumento da nossa consciência, porque a crença ela é uma verdade absoluta que a gente tem. E quando a gente começa a confrontar, né, com novas possibilidades, com novos temas, com novos assuntos, a gente começa a olhar para o seguinte: gente, existe um outro mundo, não só esse mundo que eu aprendi. E a insegurança é um deles, porque você foi taxado lá atrás, talvez, de que você não podia, né, que você era incapaz. Um outro problema gigantesco, que é um grande sabotador vindo da insegurança, é que ela gera estresse. Por quê? Você se sente inseguro, você não consegue avançar, você se sente incapaz, e aí você começa a frustrar, e daqui a pouco você começa a ficar estressado, e o estresse, ele causa um grande problema na hora que nós temos que tomar decisões. E numa dessa, a gente começa a tomar decisões impulsivas. E aí tá ali o seu dinheiro, tá ali um cartão de crédito, tá ali o estresse, o cansaço. E aí quando você vê, você se sabota falando, eu mereço, né? Eu faço tanto por mim. Eu sempre falo isso aqui, então deixa eu gastar. E isso é um grande problema, porque se você não tem um orçamento, se você não tem um planejamento, se você tem medo de investir, de colocar esse dinheiro para construir o seu futuro, você entra no caos financeiro. Então, esse problema do estresse, né? E a gente tá num período de vida, né? De muita informação celular o tempo todo, a correria, e isso vai causando em nós estresse para o nosso cérebro, né? A química que ele libera acerca dessas emoções, isso é muito corrosivo para o nosso dinheiro, para as nossas finanças, porque coloca a gente no modo de paralisar, de fuga ou realmente assim de tomar uma decisão, né, muito errada pela impulsividade. Então, olha quantos danos, né, são capazes de causar a insegurança em relação às nossas finanças. Tem uma outra coisa que a gente vê aqui na questão dos sabotadores, é que entra o consumismo. A pessoa ela começa a gastar demais, às vezes para poder se sentir aceito em um ambiente, né, com pessoas, para poder provar o valor social que ela tem. Então, a gente está numa sociedade que de fato está prezando muito o bem material em prol de essa sou eu, né? Eu tenho esses bens, eu tenho esses itens, eu gasto nesses lugares, então essa sou eu. Então, entrou num lugar de querer provar para a sociedade quem nós somos em prol dos bens materiais. E a insegurança, ela fala sobre isso também, porque você vai sempre ter que ter algo novo para você se sentir bem no lugar que você tá, porque você não tá bem consigo mesmo interiormente.
Então, são comportamentos, né, muito escassos em relação ao benefício que se traz para a gente quando a gente olha aqui para o nosso mundo financeiro. O terceiro ponto que eu quero trazer aqui hoje é sobre o efeito bola de neve. Como que a insegurança ela se transforma em dívida e em escassez. Já pego um gancho aqui nesse ponto que eu falei sobre o consumismo, sobre as decisões erradas. Você começa a tomar, né, uma decisão de gastar no seu cartão de crédito, de comprar ali pequenas parcelinhas para poder trazer talvez esses bens que vão te trazer uma prova social. E aí você não tem um orçamento, você não tem o controle das suas finanças, você está apegado talvez só àquela renda que você tem ali, porque você não, né, trouxe o lugar da reserva, de pensar na sua segurança financeira. E aí chega talvez uma circunstância para você, né, de uma emergência, que um carro estraga, uma geladeira quebra, o seu celular, ele pifa, e aí às vezes você não tem esse dinheiro. Então aqui entra mais uma decisão, porque eu não posso ficar, né, porque normalmente são coisas necessárias, né, pra gente, e às vezes de valor alto, e aí você entra numa bola de neve, porque você às vezes pega um empréstimo, você toma uma decisão de comprar aquele bem, né, ou resolver aquele problema para sair desse caos, e aí dá, talvez no próximo mês você não consegue pagar a fatura, tem que reparcelar, pega um empréstimo aqui, pega outro empréstimo ali, só cuidando ali da parte dos sintomas, né, que o caos financeiro ele traz. Justamente porque você foi inseguro lá atrás em não querer talvez aumentar sua renda, em se expor um pouco mais, em estudar um pouco mais, em trazer o crescimento, em investir, né, poupar um pouco para o seu futuro, e aí virou esse caos, que vira a bola de neve, porque uma vez que você entra num problema, que você entra numa dívida, só quem já se endividou, só quem está vivendo esse momento sabe o dano emocional que isso causa, porque vem ansiedade, vem insônia, vem culpa, vem vergonha, vem medo, e tudo isso gera em nós, como ser humano, na nossa mente, hormônios que são hormônios ruins, né, que te paralisa de fato, que te deixa cansado, que te deixa exausto. Como que você vai tomar uma decisão boa quando você está nesse estado crítico emocional? Não consegue, né? Então, vira aqui a bola de neve. E por isso, muitos aí, né, quando a gente vai olhar para pesquisas, uma grande parte da população, quase que 80% endividado, justamente porque a gente olha, né, para essas pessoas e vê decisões muitas vezes erradas, impulsivas, porque não conseguiu talvez moldar, né, essas emoções, esses pensamentos, trazer um pouco mais de conhecimento da educação financeira, e aí virou o caos, né, virou a bola de neve. Então fique alerta a isso, né? Se você está nessa situação, né, de endividamento, de travas, de perdas financeiras, existe solução, principalmente quando você começa a cuidar das suas emoções, né, que te dá mais clareza, te dá mais liberdade, né, de olhar e tomar uma decisão mais clara, de criar uma oportunidade para você sair daí. Então não é o fim do mundo, pode, né, ser talvez o estar num buraco por ter cavado tudo em prol dessa insegurança, né, que ela foi gerada em nós, mas é possível sair daí, tá bom? Fique até aqui que no final eu vou trazer alguns pontos que podem te ajudar com isso. E se você tá gostando desse vídeo, deixa seu like aqui. Se não é inscrito, né, se inscreva no canal, tem vídeo toda semana para falar sobre as suas finanças, as suas emoções, como que você vai lidar com o dinheiro no meio de tudo isso. E aí você começa a construir a sua vida sem limites. Né? O canal ele tem como propósito justamente conduzir as pessoas a essa liberdade financeira, juntando emocional com números. E aí a gente consegue entender que de fato o que a gente vê no nosso extrato bancário, no nosso cartão de crédito, é só um reflexo do que está dentro de nós. E essa insegurança ela fala sobre isso mesmo. Às vezes a gente dá valor para a nossa vida com o saldo bancário, né, que nós temos, com as dívidas que nós temos.
Só que isso fala de quem, né, está moldado dentro de você. Então, se você consegue mudar essa realidade, trazer mais autoconfiança, mais autoestima, mais amor próprio, você vai ver que as coisas tendem a fluir e o dinheiro ele começa realmente a tomar uma proporção, né, de decisões, de oportunidades que faz você sair desse lugar aí. Então, olhe para você, e pare talvez um pouco de ficar olhando para o seu extrato bancário, para o seu cartão de crédito, sofrendo, né? E cuide da pessoa que faz, que gera aquele valor lá naqueles relatórios, tá bom? E como um quarto ponto aqui, a insegurança no nosso subconsciente e o dinheiro como um espelho da nossa identidade. É isso que eu acabei de falar, gente. Quando a gente olha para o nosso extrato bancário, quando a gente olha para a nossa fatura de cartão de crédito, ali é como se fosse um espelho refletindo quem sou eu. É você começar a olhar para o que está de fato impregnado nas suas emoções, nos seus pensamentos. A gente pensa o tempo todo, a gente tem insights o dia todo, a mente ela fica pipocando. Às vezes você está dirigindo, você não sabe nem como você chegou no lugar, porque o seu pensamento ele está o tempo todo aí te bombardeando, seja talvez das pendências financeiras, dos boletos, de como que você vai conseguir chegar naquele cargo que você quer, e os pensamentos ficam aí, fervilhando na sua cabeça. E quando a gente vai começar a olhar para eles, a observar o que nós estamos pensando, a gente começa a entender um pouquinho do que está dentro de nós. Só que existe uma divisão na nossa mente, que é a mente consciente, né, que na maioria das vezes é aquela que cria o desejo, é aquela que olha para o externo e dá vontade, né, e quer mudar a realidade, é aquela que anseia por algo novo, e você tem a sua mente inconsciente ou subconsciente, tem outros nomes aí, que é a mente onde arquiva a sua identidade, onde arquiva as suas emoções. É como se fosse um computador cheio de programinhas instalados ali. E esses programinhas ficam rodando o tempo todo. É ele que cuida, por exemplo, do seu coração que bate aí, bombeia o seu sangue. E aí, esses pensamentos estão aí, guardados, arquivados desde a infância, né, das emoções, da circunstância que você viveu, que foi acontecendo ao longo da sua jornada, e sempre afirmando, olha, essa é a Luciene, a personalidade dela é essa, porque isso é o que está implantado dentro dela. Então, a sua insegurança, ela está aí dentro do seu inconsciente, e é preciso, de fato, reprogramar essa mente, e ela vem muitas vezes por uma repetição, você olhar, né, igual a gente já falou aqui, e começar a tomar decisões, ações que vai fazer você viver o inverso, né? Você se colocar no lugar de olhar e falar assim, não, gente, eu sou uma pessoa boa, né? Eu tenho autossuficiência para poder fazer isso e aquilo, ninguém é melhor do que eu. Tem pessoas com as suas competências, com as suas habilidades, com o caminho que já avançou, os degraus que já subiram na vida. Então, eu posso mudar essa minha realidade. Então pense nisso, comece a ver os seus resultados, comece a sentir, a perceber essa insegurança nas áreas da vida que você tem, nos momentos em que você vai tentar alguma coisa, e fique alerta a ela, porque quando você passa a ser o observador das suas emoções, você começa a identificar elas e se coloca num lugar de mudança. E para finalizar esse vídeo, eu quero trazer para vocês aqui alguns caminhos, né? Um pouco disso que eu já falei aqui agora, para que você comece a transformar a sua insegurança em autoconfiança, e pensando aqui na autoconfiança financeira também. Traga clareza, por exemplo, para o seu dinheiro. Comece a entender quanto você ganha. Tem gente que nem sabe quanto que ganha. Tem gente que nem sabe exatamente o que entra na conta, porque às vezes trabalha como valores, a renda variável, né? Ganha um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Às vezes a pessoa não consegue nem entender quanto que ela ganha no mês. Nem para saber, para ter a média, por exemplo, para ela poder se programar e como que ela vai gastar esse dinheiro. Então comece a entender, trazer clareza para o seu dinheiro, saber com que você gasta. E aí você começa a pensar, né, em cortes, em mudanças e hábitos e tomadas de decisões que vai fazer você gastar menos do que você ganha, e você começa o quê? A investir um pouquinho. Quando você começa a ver ali o dinheiro,
guardado, né, sendo investido, montando a sua reserva, você começa a ter mais segurança. E essa segurança vai te dando mais poder, né, vai te dando mais vontade de experimentar mais disso. Então começa o quê? A criar uma confiança melhor. E aí você vê, não, agora eu quero ganhar mais. Agora eu quero me expor a fazer um curso, a melhorar as minhas competências, as minhas habilidades, a investir, a empreender algo paralelo, dependendo do formato que você trabalha. Então você começa a mudar através de um pequeno olhar que você já dá para a forma que você lida. Então traga clareza sempre para você. A clareza ela é o ponto de partida, né? Você olhar e falar assim: "Nossa, gente, eu não sabia que era assim. Hoje eu sei que essa insegurança ela tá me atrapalhando nas minhas finanças, então eu quero mudar". Aí você decide, você dá um passo todos os dias e a sua realidade ela começa a ser alterada. Então é olhar isso, as pequenas vitórias que você tem. Poupou um pouquinho, gente, celebra. Conseguiu um aumento, celebra. Fez um curso, celebra. Não é sobre a jornada, né? Aonde você vai chegar, o sonho que você quer, o objetivo que já está aí definido, mas é esse pouquinho todos os dias. É você viver a vida enquanto ela está acontecendo. Celebra isso, essas pequenas vitórias. Talvez um lugar que você vai se colocar e você tinha medo de conversar com alguém, você consegue conversar mesmo suando, transpirando, com aquele, né, com aquele desconforto dentro de você, e aí celebra, né, e faz de novo, experimenta de novo. Então isso são as suas ações diárias, né, diferente do modo que você estava fazendo, que vai te gerar um resultado extraordinário. Mentalidade, eu falo muito sobre esse lugar, sobre a nossa mente, sobre o potencial que a gente tem, né, acerca da nossa consciência. A neurociência ela trouxe para mim uma visão muito mais ampla do que é o nosso cérebro, do que é a nossa mente, de como que ela funciona. Eu sempre tive um desejo de entender o que passava na minha cabeça, porque era hoje eu queria, amanhã não queria, parecia que tinha alguém brigando dentro de mim aqui, duas pessoas, e de fato é assim que acontece. Então cuide de ampliar a sua mentalidade. Existe um conceito, né, quando a gente vai estudar, da mentalidade fixa e da mentalidade de crescimento. A mentalidade fixa é aquela pessoa que não quer mudar por nada. É o famoso nasci torto, vou morrer torto. A pessoa acha que é só aquilo ali. A verdade dela é a única, absoluta, e ela não quer mudar. Ela não se coloca no lugar de deixa eu experimentar. É sempre o mesmo restaurante, é sempre a mesma roupa, é sempre a mesma marca, é sempre a mesma comida. E a pessoa ela se prende, né? Ela se molda no mundinho dela e é aquilo, não muda. E aí existe a mente de crescimento, que é uma mente que experimenta, que é uma mente que busca conhecimento, é uma mente que é curiosa, está o tempo todo trazendo novidade. E quando a gente se coloca nesse lugar de ter uma mente de crescimento, a gente vive uma prosperidade diferente. Não só falando de dinheiro, mas em todas as áreas, porque você começa a se colocar e falar assim, gente, pode ser diferente. E aí você experimenta, você vai encontrando, né, o seu lugar, você vai destravando e rompendo barreiras que vão te gerar bons e bons e bons frutos, tá? E por fim, é você reconhecer o seu valor. É entender que você é muito mais do que aquela pessoa talvez insegura, né, fechada. Gente, até a nossa postura, ela fala sobre isso quando a gente é inseguro. Parece que a gente tem, né, os ombros caídos, a gente se fecha, a gente sorri pouco. Então, traga, né, o olhar para isso, em reconhecer o seu valor, que você é uma pessoa boa. Eu sempre falo com clientes meus e pessoas que eu tenho oportunidade de mostrar, olha, você é uma pessoa extraordinária, você é uma potência. Eu vejo muitos, de fato, clientes que às vezes vivem situações, né, de caos financeiro, que às vezes chegam muitas pessoas nesse lugar, né, de ter uma desordem nas finanças e a pessoa achar que ela não é capaz de sair dali, que ela não é capaz de mudar a realidade dela. E aí eu viro e falo, olha assim, se você tem essa dívida desse tamanho aí, se você foi capaz de fazer ela, você teve lá atrás uma coragem, que ela foi abafada por causa da sua insegurança, que você não sabia, mas entendendo esse valor, você destrava, você é capaz de fazer muito mais. Então, se você é essa pessoa que está olhando aí para sua realidade,
todo encoberto, talvez em dívidas, em problemas, em caos, em circunstâncias, fala assim, não consigo. Você é capaz. Se você chegou nesse lugar, você é capaz sim. Então, entenda o seu valor, reconheça as suas qualidades, reconheça as suas vulnerabilidades. Tem um livro também da René Brennan, eu não sei falar o nome dela, sou muito boa com nomes diferentes, não. Vou deixar aqui na descrição para você também, que fala sobre a sua vulnerabilidade, né? Você deixar se expor, igual eu tô aqui. Essa é uma vulnerabilidade que eu tenho, de às vezes não lidar bem com as palavras, né? Com outros idiomas e tá tudo bem. E aí quando você entende isso, você acaba levando pra brincadeira. Ah, deixa eu brincar com isso aqui que é melhor, porque senão você não tem coragem de se expor, não tem coragem de falar. E aí você se fecha, assim, vão me julgar. Entra de novo naquele lugar do julgamento, né? Então, entenda quem é você, suas boas competências, as suas vulnerabilidades e lida com elas, né? Lida com elas, que aí vai ser muito melhor para você destravar, para você crescer e sair talvez desse lugar que você está para um lugar de muito mais abundância, de muito mais prosperidade, de uma vida de fato sem limites, como eu falo aqui no canal. Então é sobre isso, né, o vídeo de hoje. Espero que você tire bons insights aqui, que você leve isso para o seu dia a dia, porque mais do que só aprender, gente, é aplicar. Um dos valores que eu carrego na vida é conhecimento aplicado muda a condição. Não adianta nada a gente aprender se a gente não agir, se a gente não colocar em prática. São as ações que vão moldar o nosso resultado. A gente pode ter aqui uma cachola de bons pensamentos, de boas ideias, de um universo de coisas maravilhosas, mas se a gente não agir, nada vai acontecer. Então coloque em prática, comece, depois você deixa aqui o seu comentário. E se você ficou até o final desse vídeo, coloca aqui, eu sou uma pessoa sem limites, né? Eu, de fato, estou construindo a minha realidade extraordinária. E se você quer conhecer um pouquinho mais sobre as finanças comportamentais, com esse foco no emocional e nos números, tem os meus contatos, né, aqui na descrição desse vídeo ou na página. Eu aguardo você do lado de cá, vai ser uma satisfação imensa poder falar um pouquinho mais acerca disso, né, e mostrar um caminho de realidade diferente acerca das finanças. Então, te vejo, né, na próxima semana com mais um vídeo aqui, trazendo um caminho de construção para essas finanças sem limites, tá? Um beijo!